No ar, o clipe eletrônico pela TV Câmara, da Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos discutir um assunto que foi tema durante boa parte do ano passado nas sessões públicas do Câmara no Seu Bairro. Aquele mapeamento das necessidades de cada uma das regiões da cidade, 32 subprefeituras e muita gente reivindicando mais áreas de lazer e principalmente mais espaços verdes na cidade de São Paulo. Então a gente vai tentar discutir uma perspectiva para os parques da cidade de São Paulo. A gente está vendo aí o prefeito eleito João Dória cogitando a possibilidade de que os parques tenham uma administração, um novo modelo na gestão pública, na relação com o município. Para isso, a gente vai discutir com a Cecília Lotufo, ela é fundadora do Movimento Boa Praça e é também do Instituto Cairós, de Consumo Responsável. Tudo bem, Cecília? Tudo bom. Tudo legal? Tudo legal. Obrigado pela atenção conosco mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. E o Luiz Fernando Amaral, que é advogado, professor, tem mestrado e tem doutorado na área de Direito. Ele atua na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Está aqui conosco para falar um pouco sobre isso. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, o prazer é meu. Cumprimento a Cecília, não apenas pela presença, mas pelo excelente trabalho que tem feito. O paulistano quer, segundo o que mostrou a sequência de sessões do Câmara no Seu Bairro, quer mais espaços para lazer, recreação e quer mais áreas verdes na cidade de São Paulo. Como conciliar isso com a dinâmica que está posta? Bom, uma pergunta bem ampla, mas assim, a gente, primeiro, tem que comemorar que o paulistano quer isso, né? Porque, no fundo, é o ideal mesmo que o paulistano queira sair mais de casa, queira se juntar ao outro paulistano que também existe, né, na cidade, enfim, queira criar uma dinâmica de encontro, de diálogo e de aproveitar, né? A gente tem espaços verdes na cidade, a gente tem espaços livres, muitos espaços de lazer que são subaproveitados. Então, assim, o primeiro passo é isso, é o cidadão querer, né, esses espaços. E aí, a partir daí, entender o como fazer com que esses espaços eles atendam essas expectativas, né? Que é um segundo momento, assim, acho que o primeiro momento é usar, entender de dentro para fora, porque às vezes fica uma coisa assim, mas aquilo lá acho que precisa disso. Só que quem está de fora não vai saber tão bem quanto quem convive com aquele lugar, né? Sim. Então, assim, nesse segundo momento, depois que as pessoas usam o espaço e começam a entender quais são as dinâmicas reais desse espaço, quem são as pessoas que usam, qual é a vocação real, quem é a vizinhança, o que tem ali disponível, o que poderia ter disponível. Então, é uma construção. Sim. Leva um tempo, mas é um tempo necessário para que isso seja algo permanente, né? Luiz, como conciliar? Me parece que aí existe, eu concordo com a Cecília, existe, acima de tudo, uma notícia positiva. A notícia positiva é que a sociedade paulistana ela realmente está interessada nesses espaços públicos, né? E por que eu digo que isso é uma notícia positiva? Eu falava com a Cecília antes um pouco do programa que eu acredito que para que a cidadania realmente se implemente, seja efetiva, é muito importante que as pessoas convivam. A cidade de São Paulo é uma cidade que, em razão também da falta de espaços públicos, mas da violência, uma série de outras questões, ela acaba sendo uma cidade bastante individualista por parte de algumas pessoas, sobretudo em determinados bairros, né? Não vejo como nós possamos ter uma progressão em termos de civilidade, de cidadania, como sociedade civil, se nós não tivermos uma efetiva preocupação com o convívio das mais distintas pessoas, não é? Em espaços que realmente promovam, acima de tudo, um esclarecimento a cada cidadão no sentido de que aquele aparelho público também é dele, não é? Eu falava com a Cecília que eu vejo com muita preocupação a sociedade atualmente no sentido de acreditar que o Estado, que a administração pública é um terceiro. Quer dizer, nós precisamos trazer o cidadão para perto da administração pública, nós precisamos fazer com que o cidadão entenda que aquele espaço que ele tanto busca precisa não só ser conquistado por ele, não é, através desses pleitos que me parece que estão bastante consolidados, mas também ser preservado por ele. É importante que todos os cidadãos que se valham desses espaços públicos se preocupem em zelar por esses mesmos espaços, né? Eu acho que é interessante. Eu queria abrir para você que está nos assistindo
3396-4944. 3396-4944. Vamos fazer uma pergunta bem simples. Você está satisfeito com o parque ou com a área verde próxima à sua casa? Eu tomo a liberdade, Cecília, de falar para você o seguinte. Eu moro na região da Vila Mariana e tenho o Parque da Aclimação ali do lado e o Ibirapuera. Não tenho um A para reclamar do Parque da Aclimação. Então, assim, acho que é discutível isso, muito embora a motivação do programa e do debate com vocês, que são os especialistas, perpassa pelo fato de que o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, disse que pretende conceder à iniciativa privada a gestão de alguns dos principais parques da cidade de São Paulo, inclusive do próprio Ibirapuera. Ele entende que esses espaços têm infraestrutura falha e que a tendência é de uma melhoria na prestação de serviços à comunidade, à sociedade, com esses parques privatizados. Então eu queria inicialmente saber o que vocês pensam disso e, segundo e mais importante, como é que a gente traz as pessoas para essa lógica da convivência sociológica que vocês trouxeram na abertura do programa? Então, como eu estava te falando, né, a decisão sobre o que deve ser feito em cada espaço, ela, quando vem de fora para dentro, ela tende a ser parcial, né? Pode ser que, para quem olha de fora, mas, nossa, está bem melhor, está bem mais bonito, porque o entendimento de quem fez pode calhar de ser o mesmo de quem está olhando, né? O ideal é que fosse o entendimento de todos, mas, enfim, pode ser que sim e pode ser que não. Então, muitas praças, por exemplo, têm equipamento da terceira idade, mas não tem gente de terceira idade que usa, né? Então, está lá o equipamento da terceira idade disponível, deteriorando com o tempo, enfim, porque não tem um usuário para ele, né? A gente tem uma questão que é como fazer a gestão de um espaço. Você está trazendo essa ideia, que é uma ideia do Dória, de dar a concessão desses espaços a um outro ente, né? Que no caso um ente privado. O que acontece com isso? Num primeiro momento, pode calhar desse ente privado fazer alguma melhoria que diz respeito ao interesse de alguns. Pode ser que calhe, porque esse cara, esse indivíduo ou essa empresa, ela vai ter um interesse específico ali que pode ser que calhe, pode ser que não, né? Assim, o que eu digo como uma opção certeira, com certeza não é essa, né? É fazer esse processo um pouco mais lento, de busca desse entendimento, quais são as ideais melhorias. Porque você tem uma possibilidade de uma realização mais concreta e mais duradoura, né? Isso é um ponto, né? Um outro ponto é, quando você tem uma empresa, né, que vai e patrocina como um ajudante do processo, é uma coisa. Agora, quando você tem uma empresa que entra como um decisor, como gestor, então você tem uma decisão tendenciosa, né? Por quê? Porque a empresa, tem um objetivo. Você não gosta da ideia? Eu sou contrária, absolutamente contrária a essa ideia, né? Assim, eu acredito, claro, na participação das empresas num processo administrativo. Inclusive, eu acho mesmo que as empresas têm que participar, né? Assim, a gente depende desse dinheiro, né? Do dinheiro que vem das empresas. Mas a decisão do que vai ser feito, né? No meu entendimento, tem que ser do poder público, porque o poder público tem condição de olhar a cidade de uma maneira complexa, de uma maneira holística, de entender, olha, agora a gente precisa mais disso e menos disso. Mas, por exemplo, essa pesquisa que você trouxe, que é a pesquisa que foi feita junto às 32 prefeituras, né? É uma forma que você tem de olhar a cidade como um todo. Então, de repente, você fala assim, puxa, mas aqui tem muito problema, né? Só que, assim, o que está acontecendo com esse lugar? Tá gente vindo do lado oposto da cidade usar esse lugar, né? E talvez o conflito seja por causa disso, né? Talvez, se você também estimular aqui, o cidadão que está neste lugar pode se beneficiar diretamente, porque o lado oposto da cidade está sendo beneficiado. Enfim, então são coisas que, de maneira complexa, precisam ser conectadas e que uma empresa como gestora não teria condição de fazer. Sua opinião, meu querido? Veja, eu não sou contra a ideia da desestatização. Desestatização aqui é entendida como um gênero que comporta a concessão, a privatização, entre outras modalidades. Posso ser maldoso? Claro. Como um eufemismo de privatização. Não é.
Não é? Porque a privatização ela implica a transferência do patrimônio público para o agente privado. Isso. A concessão, a qualquer momento, ela pode ser retomada. Mas então, nós pode temos ser. casos de concessões que foram retomadas? Sim, sim. Não casos grandes em termos de União e estados, mas em municípios isso tem alguma constância. A gente às vezes ouve no rádio, e tem muitas vozes no rádio que são vozes preocupantemente conservadoras. A gente tem visto isso se multiplicar de uma forma discutível na cidade de São Paulo, mas a gente tem que ouve rádio, a gente vê como, por exemplo, aquela velha analogia entre o Parque do Ibirapuera e o Central Park. Sim. Olha, não tem absolutamente nada a ver, a começar pelo fato de que o Central Park está no coração de Nova York e da região metropolitana de Nova York, e o Ibirapuera não está no coração de São Paulo. O coração de São Paulo seria a Praça da Sé, então já começa daí. Entre outros inúmeros problemas que a gente tem. Por exemplo, em Nova York, você tem no entorno do Central Park linhas de metrô que vão de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Então é possível você pegar em Nova York um metrô que vai para o Harlem e um outro que vai para uma área completamente oposta, né? Concordo. E aí? Me parece o seguinte, em relação a essa crítica que acho justa que a Cecília fez, é importante que essa nova administração, com todo esse planejamento, e nós não temos aqui um programa já detalhado de como isso será feito, nós temos algumas ideias do que eventualmente ele fará. Eu acredito que qualquer processo como esse, processo de concessão, sobretudo de concessão de serviços públicos, buscando eficiência, depende necessariamente de uma ampla audiência pública por parte da sociedade. Quer dizer, nós temos que atrair todos os agentes envolvidos nesse processo para conferir legitimidade a isso. Eu vou dar um exemplo simples que foge dos parques. Aconteceu na Câmara Municipal na última segunda-feira, salvo engano, por iniciativa do vereador Mário Covas Neto, uma audiência pública a respeito do Autódromo de Interlagos. Isso. Então, nós pensávamos ali o Autódromo de Interlagos como um espaço relativo ao automobilismo, mas também a grandes shows, etc. e tal. É possível que isso ocorra? É possível. Mas nessa audiência pública ficou bastante claro, não é, um núcleo de interesses que talvez a administração, a futura administração, não conheça profundamente. Que núcleo de interesses é esse? O interesse dos que praticam o automobilismo. Quer dizer, muitos ali reclamavam do fato de o autódromo, desde que foi entregue à SP Tours, não é, ter deixado, por exemplo, de investir na escola de mecânicos e pilotos. Então eles falavam, olha, não é à toa que o Brasil não tem mais um Ayrton Senna despontando no cenário internacional. Não é? Por quê? Porque existe aí um desleixo de parte da própria administração na manutenção desses equipamentos. É claro que quando há esta baixa eficiência, uma das possíveis saídas, não a única, mas uma das possíveis saídas é trabalhar com a ideia da desestatização em qualquer uma dessas modelagens. O que se pode fazer também? Isso que a Cecília colocou muito bem e pratica, não é, no projeto que ela leva adiante. É a aproximação, a efetiva parceria entre o agente público e o agente privado. Eu dei um exemplo de uma praça próxima lá da minha casa, inclusive, em que a revitalização ela teve início por iniciativa do jornaleiro. Que região nós estamos falando? Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. O jornaleiro estava ali, é um bairro com uma classe social econômica grande, elevada, digamos, mas o jornaleiro se sentia mal de estar numa praça que não tinha o cuidado necessário. O que ele fez? Ele chamou a associação de moradores, definiu um plano, não é, para a revitalização daquela praça e conseguiu, inclusive, junto à Câmara, alguns equipamentos. Por exemplo, esses equipamentos de exercício, espaço para criança, playground, etc. Estamos falando no entorno ali da Afonso Braz, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, me parece que essas iniciativas, querendo ou não, elas são modelos que podem ser implementados. Eu não acho que a desestatização é a única saída. Muito pelo contrário. E acredito que o passo inicial é ouvir todos os interesses, todos os interessados, para que se possa traçar o melhor plano possível. Mesmo em relação à administração, que possa ser feita pelo agente privado, é necessário que o edital de todos esses procedimentos licitatórios conte
com um delineamento a respeito do que é necessário para o interesse público. Fazendo uma crítica construtiva, e essa crítica me inclui, nós estamos falando em 3 pessoas que estão aqui na bancada, a Cecília do Alto de Pinheiro, certo, Cecília? Uhum. Eu da Vila Mariana, você da Vila Nova Conceição. Nós estamos falando de 3 pessoas de classe média, exatamente, Cecília. Estamos falando de 3 pessoas de classe média que convivem com espaços verdes normalmente bem cuidados, né? E que há questões a serem ponderadas. Essa aplicação que a gente está fazendo é uma aplicação que ela precisa se tornar extensiva aos rincões mais afastados da cidade de São Paulo, sem que isso se torne um pleonasmo. E segundo ponto que eu acho que a gente tem que trazer, quando o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Donato, do PT de São Paulo, propôs o Câmara no seu bairro, ele levantou um mapeamento das necessidades da cidade de São Paulo. Ora, Cecília, você conhece bem a cidade, que estuda urbanismo, que conhece essas relações urbanas da cidade. Não é muito difícil a gente entender que quem mora em São Miguel Paulista ou quem mora em Parelheiros tem necessidades bem diferentes de alguém que mora no centro da cidade ou de alguém que mora na Vila Nova Conceição. Sem dúvida. Né? Não é difícil a gente perceber isso. Fato é, posto o Câmara no seu bairro, 32 sessões nas áreas das 32 subprefeituras, nos fins de semana, muitas delas realizadas em céus, auditórios cheios, predominantemente auditórios cheios. Uma coisa que a gente observou, eu tive em boa parte delas, não tive em todas, mas tive em boa parte delas. Uma coisa que a gente observou, nas áreas mais afastadas, a participação é muito maior. Nas áreas de classe média onde nós estamos, a participação é menor. Ponto 2. Principal assunto levantado no dia a dia da gestão da cidade, saúde pública. O que o paulistano mais quer que melhore? Saúde pública. Não por acaso a gente viu uma campanha eleitoral em que a saúde pública foi a tônica da campanha. Segundo assunto, segurança. O município tem muito pouco a fazer na questão da segurança. A limitação constitucional para que o município interceda nas questões de segurança, ela é limitada, o senhor sabe bem disso como especialista na área de direito público. Mas aí é um reflexo desse superávit de cidadania que pode existir nesses espaços públicos para a redução da segurança. O convívio social é extremamente necessário. Nós temos um processo em que as pessoas se retraem. Elas ficam, eu estava até comentando com a Cecília, é uma cidade extremamente individualista nesse sentido. Quer dizer, quando essas pessoas estiverem todas convivendo, a chance, né, ou a maior possibilidade, é que exista uma integração. Então, embora a prefeitura tenha enormes limitações no aspecto relativo à segurança, nós temos algumas iniciativas que indiretamente favorecem. Por exemplo, a iluminação pública. Né? Nós temos aí uma grande licitação que está para acontecer, licitação pública e esse convívio social que, eu não tenho dúvida, vai ter um benefício também nesse contexto da segurança. Legal, mas olha, para a gente arrematar isso, até porque tem uma pergunta de um telespectador para vocês. O Jaime Pimenta, da região de Guaianazes, ele manda uma pergunta para vocês dois, ladies first. Nos anos 70, tentaram implantar segurança privada em parques da cidade de São Paulo, por exemplo, na região de Guaianazes. E ele disse que isso não vingou. Será que não vai acontecer o mesmo com as privatizações? Bom... Para o Jaime. Então, essa é a pergunta dele, né? Boa pergunta, Jaime, e eu tenho... meu receio é o mesmo dele, né? Na verdade, a segurança privada, ela é a raspa do tacho, no meu entendimento, né? Acho que a gente tem, como o Luiz Fernando bem colocou, né? O caminho para a segurança, ele não é direto e reto, né? Ele tem uma questão, que é uma esfera de possibilidade de agentes que contribuem para essa questão que precisam ser também colocados em jogo, né? Então, assim, pensar na segurança significa pensar em um monte de coisa. Ele disse, na verdade, Cecília, ele não falou só da região de Guaianazes, ele falou que esse modelo tentou ser implantado, me corrija aqui a Juliana Quintela, a nossa produtora executiva, na Praça da República. Eu realmente não lembro disso nos anos 70, não sei se vocês lembram disso. Eu acho que a gente está num processo que a polícia está em descrédito, né? Assim, a polícia municipal, federal, estadual, todo o sistema de segurança público hoje está em descrédito. E aí, por que está em descrédito? A gente acha que então vamos ignorar e vamos buscar outra solução, né? Só que essa outra solução, ela não é uma solução confiável. Então, você vai buscar uma solução que você acha que vai resolver, mas vai piorar, porque você está se colocando na mão de gente que você nem conhece.
e que nem sabe qual é o interesse que ela tem por trás. Então, assim, o caminho, e aí eu sou o lado B, né, daqui do debate, porque essa questão da desestatização é uma questão que, ao meu ver, a longo prazo, é muito complicada. Porque você está saindo do poder público, porque você está abrindo mão do poder público, você está abrindo mão do ser público, do ser coletivo, do ser o compartilhar, do ser o que você vive, do ser o que o outro vive. Essa questão do indivíduo é uma questão contemporânea. Se você for pegar lá nos meados do início do Homo sapiens, lá atrás na pré-história, você vai descobrir que o nosso ser, a nossa pessoa só sobreviveu porque começou a aprender a viver no coletivo. Senão a gente não estava aqui hoje. Cecília, é ótimo o que ela está falando, com uma única questão que surge, que eu acho que é até que ponto isso não passa por uma lógica de uma consciência que talvez não seja mensurável e aplicável para o dia a dia das pessoas? Porque você traz muito no seu discurso de características do humanismo, da antropologia, da filosofia, de uma percepção sociológica, do entendimento, da compreensão das relações filosóficas entre as pessoas. Quão aplicável isso pode ser no nosso dia a dia, no meu e no seu, na região do Alto de Pinheiros, no dele e no seu, na região da Vila Nova Conceição, no Ibirapuera e por aí vai? Então, por exemplo, eu estava até contando para ele antes de começar o debate. Eu acho que o poder público vai mal, né? Em vários âmbitos. Assim, o gestor não existe, né? No sistema público hoje, né? Tem muito problema acontecendo, muita coisa. E aí é a mesma coisa que eu falei da polícia que está em descrédito, tudo está em descrédito. O público está em descrédito. Né? O Senado está em descrédito. O Senado, infelizmente, né? O Senado, os juízes estão em descrédito. Mas, enfim, estamos vivendo essa realidade, né? A gente tem duas opções, né? Basicamente. A gente abre mão e vai criar um outro jeito, ou a gente vai investir neste sistema público de forma que ele retome o seu crédito, né? Eu, como pessoa simples, indivíduo, tal, dentro do que eu posso fazer, né? Eu entro para um conselho na subprefeitura a qual eu faço parte. Por exemplo, de Pinheiros. Tá? No caso de Pinheiros. Eu estou dando exemplo. Obviamente, tem várias outras possibilidades, mas, no meu caso, esse foi uma maneira. Porque eu falei assim, olha, não está legal isso, não está legal... Então, em vez de eu ficar apontando o dedo que não está legal, então eu vou lá e eu vou participar como cidadã, né? Atuando, exercitando no meu território e nas possibilidades que eu tenho de reconhecimento da cidade, como ajudando o poder público a operar. Então, muitas vezes eu estou lá, peraí, mas está difícil, então vamos pensar junto, vamos pensar como fazer. E eu vou lá. Eu estou doando o meu tempo para isso? Claro. Estou. Mas assim, no fundo, se todo mundo fizesse cada um pouquinho disso, né, a gente teria um retorno. Né? O poder público não vai funcionar e operar, primeiro, se não quiser ser público, porque aí ele precisa ter esse domínio. E segundo, se ele não contar com a sociedade como um todo. Porque ele precisa da sociedade. Nós somos os fiscais, nós somos os agentes que estamos lá, na ponta. Nós sabemos do que está acontecendo de verdade, entendeu? Então, essa parceria, ela é fundamental. Se ela não existe, então o poder público quebra, né? Primeiro, em relação à questão colocada pelo telespectador, o que eu tenho a lembrar, ele se refere à década de 70, não é isso? E se refere à Praça da República, e não a Guaianazes, como eu tinha dito. Veja, nós tivemos aí algumas alterações legislativas, inclusive constitucional, no final da década de 80. Né? Hoje, a Guarda Civil Metropolitana é a responsável por cuidar do patrimônio. Eu não tenho conhecimento se o projeto do futuro prefeito inclui alguma espécie de segurança privada, mas me parece indevido se incluir. Eu acredito que essa segurança deve ser feita, sim, como é feita hoje, pela Guarda Civil Metropolitana. Até porque não me parece razoável você ceder, inclusive, o poder de polícia relativo a esse tipo de atividade para a iniciativa privada. Aí é uma discussão bastante séria dentro do direito administrativo, até na questão da privatização de presídios, etc. e tal. Agora é bom lembrar, Luiz, acho que se tiver errado, não hesite em me corrigir, a Guarda Civil Metropolitana conquistou há alguns anos o poder de polícia. Constitucionalmente ela tem poder de polícia, certo? Tanto que hoje é armada.
Sim. E não era. O que a gente ouve dos vereadores que participam aqui regularmente é que o contingente, o efetivo o contingente é um termo errado, o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que é de cerca de 6 mil homens, sendo 1.000 e poucos na área administrativa, é absolutamente ínfimo em relação à necessidade da cidade de São Paulo. Concordo. E ainda mais agora, numa gestão que vai ter alguma dificuldade financeira, dificilmente isso vai poder ser ampliado como o que se espera ou como seria necessário. Agora, eu concordo com a Cecília do descrédito que é destinado a todas ou a boa parte das instituições, não é? Discordo, e não da Cecília, mas da sociedade, quando eu tenho apenas o apreço por uma instituição em face da outra. Né? Eu acredito no equilíbrio dessas instituições. Penso que, por exemplo, embora possa ter alguma crítica em relação à polícia, etc., ela faz, de alguma forma, o seu trabalho, essencialmente a Polícia Federal, com as atividades que tem feito e tudo mais. Mas imagino que, naquilo que você colocou da experiência antropológica, filosófica, sociológica, não existirá, e talvez por isso o ponto da Cecília de iniciar o convívio, né? Não existirá nenhuma atividade do setor público, ainda que contando com o apoio do setor privado, né, que dê alguma efetividade se esses espaços públicos e os próprios cidadãos não forem motivados, né, a conviver. Quer dizer, eu acho que a grande questão, e aqui vai uma primeira crítica a uma questão que foi colocada, talvez eu até venha a perguntar, questão da virada cultural no Autódromo de Interlagos. Parece que o prefeito já voltou atrás, dizendo que vai ter em alguns bairros, etc., alguns equipamentos públicos. Me parece que a função, a grande essência da virada cultural era justamente promover, não é, uma integração por toda a cidade. E eu sempre fui favorável a que essa virada cultural se desse, inclusive, com artistas e valores da região. Quer dizer, uma forma de você colocar aquelas pessoas, né, a importância das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos seus vizinhos. Né, motivar ali um sentimento, até um sentimento de bairro, como a gente tem um espaço maravilhoso do Cooperifa, com o Sérgio Vaz conduzindo oficinas literárias. Conhece? É maravilhoso o trabalho desse cara. Isso é importantíssimo. E eu vejo, por exemplo, a ideia de concentrar, eu sou contra, isso é público, já escrevi sobre isso. Eu sou contra, por exemplo, uma virada cultural com shows milionários, chamar os grandes artistas, etc. Se a questão é cultura, nós temos que valorizar a cultura que está do nosso lado, no nosso dia a dia, tá certo? Não adianta eu fazer um show milionário, gastar para trazer um artista de renome, etc., a não ser que ele venha de graça. Dificilmente virá. Agora, não adianta eu fazer um show milionário, trazer um artista com recursos públicos consideráveis, significativos, enquanto eu poderia estar estimulando a produção de pessoas que se dedicam a isso, estão na periferia, como você mesmo disse, nos rincões de São Paulo. Quer dizer, eu preciso levar para essas pessoas qual é a importância do desenvolvimento da cultura e da cultura, inclusive, como um fator indireto para se abolir, ou pelo menos amenizar, a questão da segurança ou da insegurança. Não é? Porque aí a gente teve um outro problema que também surgiu no Câmara do Seu Bairro, em especial nas seções mais afastadas, o rolezinho no shopping. Sim. O rolezinho no shopping é um movimento de cidadania, de coletividade e de congraçamento, de exercício de uma dinâmica social de interação? Ou o parte do que a imprensa de São Paulo pintou sobre o rolezinho de São Paulo é verdade? Quero crer que não. Agora, é totalmente subjetivo isso, porque o que a gente está discutindo, Cecília, no frigir dos ovos, a gente está falando de parque, não tamo, em tese a ideia era a gente conversar sobre parque, virou outra coisa e tá legal, acho que estamos conversando numa boa. Mas vejam só, o brasileiro tem restrições à política, cada vez maiores. O brasileiro tem menos crédito, menos confiança na classe política. Menos crédito, menos confiança na igreja, em que pese as conquistas da Constituição de 89, do laicismo, por exemplo. Menos crédito e menos confiança na imprensa. Tá? Então, essas pesquisas, a minha atividade é uma das que os caras menos gostam. Jornalista é vendido, não adianta, etc. e tal.
Menos crédito, menos confiança na justiça. Menos crédito, menos confiança na polícia. Mas Pô, aí... será que depois de velho a gente tá ficando amargo e contradizendo toda a lógica do brasileiro? Aí eu faço uma ponderação e na linha do que a Cecília falou. Ela disse aqui, eu fui participar do conselho da minha subprefeitura, da prefeitura regional, como será chamado. Eu vejo no cidadão brasileiro um problema seríssimo. Qual é o problema seríssimo? É esse fato, apontar o erro, não se sentir parte do Estado e não querer integrar. Por exemplo, eu falo para os meus alunos, por que o meu aluno, muitas vezes um aluno nota 3, decide ser vereador ou decide ser deputado, e um aluno nota 10 não quer nem saber da iniciativa pública. Então, eu acho que boa parte do caos que nós vivemos é o desinteresse de pessoas que, embora capacitadas, não querem, eventualmente, perder o seu tempo, como muitos pensam, em discussões políticas. Então, esse egoísmo que domina, mesmo quando você coloca lá, olha, estão falando mal da Câmara, estão falando mal do Judiciário, etc. Outro dia até dei um exemplo, quer dizer, qual o tipo de debate que vai atrair mais uma determinada pessoa, sobretudo no instante em que redes sociais, a mídia, o comportamento de massa tem se replicado. Um debate sobre as funções do Senado para que nós avaliemos o que podemos fazer, ou um debate sobre um reality show que chama a atenção de todo mundo, etc. Então, existe, isso é um fato, existe uma clara alienação em relação à cidadania. Se isso tem por trás interesses de A, de B, sejam interesses privados ou interesses públicos, como se dizia da época da ditadura, quer dizer, acabar com cursos ligados ou disciplinas ligadas às ciências humanas, para deixar o povo sem pensar, etc. Eu acho que existem sim, ou podem existir esses interesses espúrios por trás desse movimento, mas também compete a cada cidadão, isso me parece fundamental, compete a cada cidadão uma postura ativa. E a postura ativa não é pura e simplesmente tomar as ruas, ou depredar um banco dizendo, olha, o imperialismo está aqui, nós somos contra isso, pichar o teatro municipal, abaixo a burguesia, etc. Vamos trabalhar dentro dos instrumentos da democracia? Me parece que a gente no Brasil tem um problema muito sério. No direito a gente diz que no Brasil a lei não pega. Por que a lei não pega? Porque a lei vem antes da cultura. Quer dizer, as pessoas elas têm que se acostumar com o comportamento desejado, têm que conhecer os instrumentos da democracia para poder proporcionar as mudanças que vão buscar os objetivos sociais, o interesse público que todos nós queremos. Cecília, eu até queria Jean-Paul complementar Sartre, assim, que ele falou. O inferno são os outros? Então, boa, que é bem isso mesmo. Usei essa frase ontem, coincidência. Isso é uma questão que você está trazendo, assim, muito bom, que você fala, gostei muito do seu ponto. Eu traria mais uma questão para incrementar, né, dentro até do Sartre, dessa visão, né, o outro é o inferno, porque a nossa participação é essencial, óbvio, né, não tem jeito, ou a gente participa ou não vamos caminhar, né, mas do começar ao terminar, tem um chão pela frente. E esse chão vai exigir muito da gente, né? E às vezes muito mais do que a gente está disponível, porque quanto mais você entra, mais você é necessário para o sistema, né? Muitas vezes você acha que você está fazendo mais que o outro, e aí você vai apontar o dedo para o outro, porque você vai dizer, o outro não faz. É por isso, eu faço muito mais, ó, eu e o outro, né? O cara pichou o equipamento público. Não, o cara é um vândalo, o cara é um merda, desculpa a palavra, mas assim, rola muito isso. E aí coloca toda a energia naquele culpado. Peraí, né? A gente não precisa exigir nada de ninguém neste contexto, a não ser de nós mesmos. Porque senão a gente... É isso que está trazendo a guerra, né? Porque, no fundo, sempre o problema está no outro. Sempre, porque eu faço a minha parte. Não, por exemplo, eu no Alto de Pinheiros. O Alto de Pinheiros está em guerra. Né? Por que está em guerra? Porque começou a rolar manifestação na porta da casa do Temer, entendeu? Com o pessoal do MTST, do Povo Sem Medo, né? Saíram do Largo da Batata e invadiram o Alto de Pinheiros. Invadiram não, né? Ocuparam, né? No fundo... Passaram a usar um espaço que também é deles. Isso. Então, assim, você tem pontos de vista. Então, você tem um que vai olhar e falar, não, o cara invadiu o meu lugar. Né? O cara veio aqui, você imagina, eu fui ver, né? Porque eu falei, eu vou lá.
né? Fui lá, eu vi, eram famílias, eram crianças, Quer dizer idosos, que era você que estava lá na eu tava passeata, lá, na porta tava da lá, casa do Temer. Estava lá junto. Aí, mas assim, o que eu quero trazer, né, como ideia disso, é que quem está no bairro olha o resultado disso e fala, pô, picharam na parede fora Temer, deixaram lixo no chão, depredaram o bairro. É a visão de quem está lá no bairro mesmo, porque é o que ficou. Agora, quem estava lá e viu o que aconteceu, você fala, pô, quem pichou? Tinham lá tantas milhares de pessoas, sabe? Se tinha umas 5, 6 pichações, né, e um lixo no chão, é porque, é isso, tem uma questão de cultura, tem uma questão de linguagem, tem uma questão de processo, tem questões que a gente também tem que olhar o outro e entender, mas como é que o cara está saindo lá da Conchichina e está vindo até aqui? Porque o cara que não tem nada, vive na miséria, está desesperado, sabe? Então, assim, que tal a gente começar a escutar esse outro, em vez de colocar ele no mundo dos infernais, sabe? Mudar um pouco esse parâmetro. Porque eu acho assim que uma das principais questões que a gente tem hoje, né, é a questão da social. É a questão das classes sociais, a luta de classes. Era dos extremos do Hobsbawm. Dos extremos, exatamente. Então, assim, você tem uma diversidade tão extrema que o cara que faz um rolezinho no shopping é o jeito que ele encontrou de dialogar, é a forma como ele fala. Por quê? Porque ele não tem outra linguagem. E até que ele conseguiu uma linguagem interessante, assim, porque no fundo ele está chocando, ele está chamando atenção, ele está... E assim, é óbvio que podem existir outras formas, mas isso não pode ser uma imposição, não pode vir de forma autoritária, isso é uma construção. A minha única ponderação aí, eu acredito que as manifestações são todas elas legítimas, desde que ocorram dentro da legalidade. Eu sou contra também dizer que uma manifestação, porque teve um ato A ou B, não é, possa ser condenada contra todos aqueles que dela participaram. Não é? Basta ver os movimentos de junho, quando muitos foram, de alguma forma, conduzidos de maneira pacífica e acabaram tendo alguns atos pela presença de um ou dois que ali estavam. Né? Agora, eu não acredito, sinceramente, que a democracia, a manifestação pública na democracia possa se dar fora de uma ordem legal. Né? Há muitos que entendem desse modo, que entendem que o movimento deve eventualmente extrapolar as normas jurídicas até como forma de conseguir maior efetividade. Eu não acredito nisso porque o freio para isso é muito difícil. As grandes revoluções, elas sempre se iniciam e são os revolucionários que dizem quando ela acabou ou não. Né? Então eu tenho muito medo disso sair das linhas de um regime democrático. Por outro lado, ou na mesma linha inclusive, tenho também um certo receio, acredito sim que existe uma clara distinção entre as classes sociais no Brasil, mas tenho um certo receio de pensar a partir de determinadas ideologias, e não estou falando que esse foi o caso, mas só para advertir, pensar a respeito de determinadas ideologias que, por exemplo, foram de alguma forma lembradas ou formuladas no final, a partir da segunda metade do século XIX. Eu não acredito que nós possamos sair do que vivemos com ideias que não sejam ideias, ainda que baseadas em teorias passadas, mas teorias que sejam de alguma forma reavaliadas, não é? Revisitadas, adaptadas para o momento atual. Não me parece que o que se vivia na Revolução Industrial possa servir de solução para aquilo que a gente vive hoje. Eu acho que o mundo mudou, a complexidade é muito maior, até a ideia de soberania nacional, não é? Ganhou novos contornos, o mundo é global. Então a gente precisa começar a de alguma forma, ganhar autonomia dessas velhas teorias, não é? Muitas vezes os discursos acadêmicos, eu vejo nas faculdades, os discursos acadêmicos são muito focados em determinados autores e a produção acadêmica não vem. Né? Nós ficamos estudando muitas vezes autores de períodos anteriores, mas não conseguimos produzir além daquilo. São pessoas especialistas no pensamento X ou Y, mas falta essa ideia de proposição. Mas o direito à manifestação é um direito, né? Eu não sou advogada, mas eu sei disso. Sem dúvida. E, por exemplo, um rolezinho, né, que foi o exemplo que você trouxe, eu acabei entrando,
ele fere uma legalidade, mas não uma legalidade constitucional, uma legalidade privada, né, que é a do shopping. Enfim, então, eu acho que são coisas que talvez dê para discutir um pouco a mais, porque eu só queria ponderar que eu também sou uma pessoa que acredito na lei, né? Então, eu não estou falando nada que seja fora da lei. O que eu estou dizendo é, enquanto um processo de construção, que a gente olhe o outro não como um diabo, mas como um parceiro e como um cara que possa, no futuro, ser alguém que acrescente no processo de transformação. Né? Isso rende infinitos programas. Sim. E eu gostaria de ter vocês, até porque isso que a gente fez hoje, primeiro ponto 1, a Juliana Quintela que pautou o programa e a Carla que está ali também, que pautaram o programa. A gente combinou uma coisa e fez outra, tá? Não tem, isso até aí não tem nenhum problema. Agora isso que a gente fez foi um bate-papo da parte de vocês, muito bacana, muito humanista no sentido estrito do termo, mas que a gente sai dele num tom ensaístico, em que a gente sai dele pensando sem ter chegado a conclusão nenhuma. Reflexões, né? Quer dizer, para onde caminhamos, se é que caminhamos, né? E aí eu acho que é bacana essa proposta que vocês trazem. Talvez a gente também tenha trazido essa coisa do fazer, né? Do fazer dentro da sua possibilidade, do fazer sem cobrar, do fazer, por colocar-se no mundo, né? Eu acho que talvez isso tenha sido um ponto comum, né? E olhar o outro e acreditar no outro. Não demonizar o outro. Não demonizar o oposto disso. E outro, né? Não tolerar apenas aquilo que me convém ou aquilo que está de acordo com o que penso. Né? Quer dizer, a tolerância ela deve ser muito maior dentro de uma democracia. Legal. Bom, eu deixo o convite no ar para vocês, inclusive para a Cecília, que já esteve aqui conosco outras vezes. Olha, Cecília, tinha uma impressão extremamente boa a seu respeito nas participações que você fez aqui, falando de espaços públicos, já em outras oportunidades. O Luiz Fernando não conhecia, queria convidar para voltar aqui, Luiz, tá? A gente está à disposição. Obrigado pelo bate-papo, Cecília, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, inclusive no que diz respeito a uma questão que a inquieta muito, que a gente vai conversar também aqui, que é a questão do consumo responsável, do consumo consciente, de consumir menos, porque o consumo não pode ser uma reprodução da felicidade, aí a gente pode conversar bastante sobre isso. Luiz, idem para você, meu querido. As portas estão abertas aqui para a gente refletir sobre essa sociedade da qual a gente faz parte, que a gente espera que ela se encontre. Tá? Ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.